Pessoal, a gente vai para a segunda bateria de questões comentadas aí da primeira aula. Então estão na parte 2 aí, questão número 11 na tela. Licença por motivo de doença da pessoa da família pode ser concedida a cada período de 12 meses por até 90 dias. Nessa daqui, 90 dias é o que? Sem remuneração, ok? Remuneração. Se fosse até 60 dias iniciais, seria o que? Com remuneração. Então, eu tiro os primeiros 60 dias com remuneração, caso precise continuar ainda tratamento aí da pessoa da família, eu posso ficar até mais 90 dias. Só que esses próximos 90 dias são o que? Sem remuneração. Aqui ele está dizendo então 12 meses por até 90 dias consecutivos e não mantida a remuneração. 90 dias é o caso de sem remuneração, então não vai ser mantido, ok? Então olha só, poderá ser concedida licença para o servidor por motivo de doença da família, ok? Aqui todo o pessoal da família dele. Aqui a licença por até 60 dias vai ser mantida quem? A remuneração. Após isso vai ter o que? Até 90 dias, agora o que? Sem a remuneração. Então o examinador fez o que? Trocar aqui 90 dias, não mantém a remuneração. Questão 12. Licença para tratar de interesses particulares não poderá ser concedida ao servidor que estiver em estágio probatório, certo ou errado? Certo, ok? Então, quando o servidor estiver em estágio probatório, obviamente ele não pode pedir licença para tratar de interesse particular, porque ele não pode interromper esse estágio probatório para gozar desse interesse particular, ok? Então, estando em estágio probatório, não pode. Quando se ele tiver num cargo efetivo, por exemplo, que ele é técnico aí do MPU, foi estável, ele está estável, agora ele passou num outro cargo efetivo do MPU, passou para analista, agora está aqui há 2 anos, ele pode pegar licença para tratar de interesse particular? Resposta: depende. Por quê? Se ele pedir recondução para ele voltar ao estágio, aliás, voltar aqui ao cargo inicial A, que é de técnico, certo? Então aí ele vai abandonar o estágio probatório dele e vai poder sair de licença para tratar de interesses particulares. Mas observa, quando ele sai daqui e vem para cá, o que aconteceu? Ele saiu do estágio probatório, ele deixou o estágio probatório. Então veja que nessa situação, ainda assim, sendo ele estável no serviço público, estando ele em estágio probatório, ele não pode pegar licença para tratar de interesses particulares. Artigo 91, ele vai dizer o que? A critério da administração poderão ser concedidas, ao servidor ocupante cargo efetivo, condição, desde que não esteja em estágio probatório, poderão ser concedidas licenças para o trato de assuntos particulares, ok? Pelo prazo de até 3 anos consecutivos, obviamente sem remuneração, ok? Então, correto. Então, não poderá ser concedida ao servidor que estiver em estágio probatório, é isso mesmo. Questão bomba. Por quê?
essa situação aqui, olha só o que eu vou trazer para vocês. Na situação que o examinador colocou a pessoa, logicamente que conseguiu a pessoa aí se safar por causa aí do erro da questão. Então dá uma lida na questão aí. Então o que ele diz aí? Para realizar estudos no exterior, o servidor poderá ausentar-se do país por prazo que não exceda 2 anos. Qual é a condição? Autorização expressa concedida pelo presidente da República. Primeira coisa, posso me ausentar do país para estudos? Posso, vamos colocar aqui inclusive aqui, posso estar inclusive em estágio probatório. Ok? Então posso inclusive estar em estágio probatório. Só que no prazo que não exceda quanto tempo? Há 4 anos. Ok? Agora minha pergunta para vocês. Se estivesse escrito assim: para realizar estudos no exterior, o servidor poderá ausentar-se do país por prazo que não exceda a 4 anos. Certo ou errado? Certo. Agora continuando, mediante expressa autorização concedida pelo presidente da República. Certo ou errado? E aí, o que você me diria? Vamos ver aqui. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo e do STF, certo? A ausência não excederá a 4 anos. E fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida uma nova ausência. Então, só pode ficar até no máximo 4 anos, perfeito? Agora retoma a questão. E agora eu te pergunto, mediante expressa autorização concedida pelo presidente da República, está certo ou está errado? Veja que tratava-se do TJ, um Tribunal de Justiça. Isso daqui é o que? O Poder Judiciário, certo? Poder Judiciário. Isso aqui, perdão, tô ficando maluco. Se ter aqui é TRE, tá? Isso aqui o Word no caso não, aí o Microsoft, que no caso o PowerPoint alterou automático. Aqui é o que? É Poder Judiciário, sim, mas é Técnico Judiciário, isso aí, certo? Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral. Veja, então se é um Poder Judiciário, quem vai dar o que? Autorização vai ser o presidente da República? Não, nesse caso seria quem? O presidente do STF. Perfeito? Então veja a enrascada que seria se o examinador não tivesse colocado esses 2 anos aqui, ok? Aí você ia estar com uma questão aí que poderia sim se transformar numa questão bomba, ok? Você poderia estar colocando o correto, porque é a regra, só que você está fazendo você está fazendo aí uma prova para um Poder Judiciário, então não poderia ser aí a autorização pelo presidente da República, ok? Só chamar atenção para isso. Questão 14. Concedidas ao servidor público, então aí uma licença para desempenho de mandato classista. Ele diz que constitui uma licença não remunerada. Então um exemplo de licença não remunerada. Perfeito? Perfeito. Não tem como se falar aí, pedir uma licença para mandato classista
e uma licença seja remunerada. Aqui, tome nota. O que significa isso? Aqui é assegurado ao servidor público a dispensa aí, ou seja, a licença, perdão, sem remuneração. Por que eu coloquei? Tome nota. Para mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional e sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão. E ainda continua aí falando mais aí sobre sociedade cooperativa. Mas o que eu estou trazendo aqui? Tome nota, isso daqui a doutrina chama o que? De mandato classista, que está representando a classe dele aí, ó. Confederação vai falar sobre a federação, associação de classe, de sindicato, então é da classe do servidor, por isso aí que a doutrina e até mesmo aí as questões vêm se tratando aí de mandato classista. Questão 15. O servidor público faz jus à licença remunerada para desempenho da atividade político-partidária por um período de 3 meses. Certo ou errado? Certo. Compreendido entre o registro de sua candidatura e o 10º dia seguinte da eleição. Ok? Então, compreendido entre o registro da candidatura. Então, aqui tem a candidatura. Candidatura ocorreu aqui. Aqui teve as eleições. E aqui teve o que? 10 dias, ok? Até o 10º dia seguinte da eleição. Então daqui até aqui o tempo foi igual a 10 dias. Agora, da candidatura daqui até aqui é quanto tempo? Máximo 3 meses. Garantido aí por 3 meses, portanto, a remuneração. Perfeito? Artigo 86, quem vai dizer isso? Primeiro, ele vai falar que o servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a escolha em convenção partidária como candidato. Então, está sendo escolhido como candidato ao cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, esse tempo ele vai estar sem remuneração. Foi registrado agora, a partir deste registro e até o 10º dia seguinte da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados então os vencimentos do cargo efetivo. Esses vencimentos, leia-se remuneração. Certo? Ainda que esteja escrito vencimento, aí não obedeceu aí a técnica legislativa, ok? Então, aí ele trouxe aí vencimento, mas leia-se remuneração, ok? Então está correto. Veja que aqui ele fala que é licença remunerada. Perfeito? Então, a doutrina vem falando sobre aquele vencimento como remuneração, não tem problema. Questão 16. Não poderá ser concedida licença a servidor em estágio probatório, exceto para capacitação pessoal. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o servidor em estágio probatório só pode pedir o que? Licença para capacitação profissional, ok? Isto daqui é proibido, capacitação profissional aí para aquela licença de capacitação profissional de 3 meses, o servidor em estágio probatório não pode tê-la, ok? Aqui eu trouxe para você tomar nota o que não pode ser concedido ao servidor em estágio probatório, para ficar mais fácil por eliminação saber o que pode, ok?
Então ele não pode pedir licença para capacitação, não pode pedir licença para mandato classista, não pode licença para interesses particulares e não pode pós-graduação estricto sensu no país, certo? Essa licença aí com remuneração, ok? Quando tiver aí conflito com os horários, de modo que ele seja afastado aí da obrigação de cumprir o seu expediente, ele esteja em licença remunerada. Então, nesses 4 casos, eu não concedo aí as licenças aí ao servidor em estágio estágio probatório. Novamente, licença para capacitação, veja você, está por exemplo no MPU, estou sempre trazendo ele como exemplo. MPU, passou em analista, certo? Agora você vai olhar assim, vou pedir licença para capacitação de 3 meses. Não, porque lá é o que? Passados 5 anos, a cada quinquênio, outra condição, mas não estar em estágio probatório, vai ser concedida licença para capacitação, ok? Aqui, mandato classista, também não posso. Interesses particulares, se eu estou no estágio probatório, ainda não posso. E pós-graduação aí, com licença com os vencimentos, eu também não posso. Lembrando que se eu for fazer um estudo no exterior, então não está previsto aqui, então pode ser concedido ao servidor em estágio probatório, sim. Então veja que eu posso fazer uma pós-graduação estricto sensu fora do país, resposta sim, porque não está sendo proibido pela legislação aí, pela 8.112, ok? Questão 17. Se determinado servidor, na data da publicação do ato do provimento de certo cargo público, estiver em gozo de licença, então está em gozo de licença por motivo de doença da família. Então, na data da publicação do provimento, ou seja, foi nomeado, perfeito? Um exemplo, né? Não é só, a gente viu lá que não é só o caso provimento ou preenchimento do cargo, não é só nos casos aí de nomeação, tem vários outros aí que nós vimos, readaptação, promoção, que mais? Redistribuição, redistribuição, sim ou não? Redistribuição, e aí, o que você acha? Redistribuição, você está saindo um cargo sendo distribuído para outro local, então não. Então vai estar quem mais? Readaptação, reversão, reintegração, perfeito? Esses são os casos de provimento. Então vamos colocar aí se está sendo nomeado, perfeito? Está sendo nomeado como exemplo, ok? Estiver em gozo de licença por motivo de pessoa da família, então o prazo para a posse será contado do término do respectivo impedimento. E aí, ele está falando que você vai estar de licença, certo? Essa licença aí pode ser de até 150 dias, os primeiros 60 com remuneração e os demais 90 dias sem remuneração. Então, você foi nomeado bem aqui um dia depois do início da licença. Então, agora vai o que? A posse será contada do término do respectivo impedimento. Veja a lógica, pessoal. Se quem concedeu essa licença por motivo de doença da pessoa da família foi a própria administração pública, tem sentido você esperar o término do impedimento aí para você nomear esta pessoa? Tem sentido? Então o prazo para a posse será contado do término aí do respectivo impedimento? Sim, sim. Então nomeio aqui. Agora eu teria em tese 30 dias para tomar posse, mas vai iniciar a posse aqui. E aqui vou contar 30 dias.
e aqui ele vai assumir aí, ok? Vai tomar posse. Depois vai ter até 15 dias aí, que se tratando em nomeação aí, então até 15 dias para entrar em exercício, ok? Então veja, eu coloquei algumas coisas aqui que prorrogam a posse, trouxe lá da nossa teoria, ok? Prorroga a posse, motivo de doença em pessoa da família, serviço militar, capacitação, férias, pós-graduação estricto sensu no país, certo? Interessante, então você está em pós-graduação estricto sensu no país, você está nessa licença por exemplo, olha interessante, você está aí fazendo doutorado, 4 anos, passou no concurso, os caras vão te esperar 4 anos para contar os 30 dias, certo? Então vai acontecer isso, para o júri também. Ainda licença gestante, adotante ou paternidade, tratamento da própria saúde, motivo de acidente em serviço, para capacitação, convocação para o serviço militar, deslocamento para a nova sede, participação em competição desportiva. Todos essas licenças e afastamentos ocorre então a prorrogação da posse, ok? Então vou escrever aqui para você, tome nota, ok? Para você lembrar disso, que é importante aí, questão quando traz isso daí, é a literalidade. Continuando, questão 18. Suponha que um servidor público apresente ao setor de recursos humanos do órgão em que seja lotado um atestado médico particular. Médico particular, a gente vai lembrar do que? Perícia médica oficial, ok? Então, quando se tratar aí de atestado, vou lembrar de perícia médica oficial. Temos duas situações. Aqui, até 15 dias, que é para cá, dispensa quem? Perícia médica oficial. Aqui 15 dias para frente, eu vou precisar de quem? Perícia médica oficial. Para comprovar que seu pai é portador de doença grave, informar que necessita assisti-lo durante a realização de tratamento em cidade distante do local do trabalho. Nesse caso, o referido servidor fará jus à licença por motivo de doença. Então, o que ele está trazendo aqui? Com um atestado médico particular, não posso fazer jus a essa licença, porque antes de ocorrer a licença, tem que passar por uma perícia médica oficial. Lembrando que aqui é uma doença grave, então ele está subentendido que não vai ser esta aqui dispensa de perícia médica, atestado de perícia médica, porque seria inferior a 15 dias, mas tratando de doença grave, certamente seria perícia médica oficial. Aqui o artigo 80 vai falar sobre isso, considerar então aí, considerar-se ao servidor licença para doença em pessoa, por motivo de doença pessoa da família, a licença prevista aí no inciso 1, que é esse, caput desse artigo, bem como cada uma das suas prorrogações serão precedidas de quem? De exame por quem? Perícia médica oficial. Lá ele está falando que o que? É um médico particular, certo? Então, não pode. Então, está incorreto. Observado o disposto no artigo 204. 204 vai falar que licença para tratamento de saúde, que quando ela for inferior a 15 dias, dentro de um ano, poderá ser dispensada a perícia oficial na forma definida em regulamento. Perfeito? Mas nós estamos diante aí de uma doença grave, essa certamente não seria 15 dias, e o nosso examinador estava querendo saber se você sabe que nesse caso seria o que? Seria uma perícia médica oficial, ok? Então você sabe, então pronto, tá aí para vocês.
Questão 19. Maria, servidora do IBAMA, recebeu a notícia de que sua mãe estava com câncer e precisava se submeter ao tratamento radioterápico em cidades diversas da residência atual de ambas. Como era filha única, afastou-se das atividades do IBAMA, então afastou-se das suas atividades do IBAMA para acompanhar a mãe no tratamento, então está em licença. Então, licença por motivo de doença em pessoa da família. Em razão dos gastos com esse tratamento, que eram excessivos, Maria decidiu dedicar-se a uma atividade que pudesse aumentar a sua renda familiar. Ela pode fazer isso, pessoal? Resposta: não. Se ela está em licença por motivo de doença em pessoa da família, ela não pode decidir aí dedicar a uma atividade que pudesse aumentar a sua renda. Perfeito? Passou então a realizar trabalhos de consultoria em sua área de formação durante o período da licença. Vamos ver o que ele vai trazer. É legítimo o exercício da atividade de consultoria por Maria, já que se destina ao custeio de tratamento em razão da qual está licenciada. É legítimo? Negativo. Não é. Veja que está escrito no artigo 81, parágrafo 3º. Licença por motivo de pessoa da família. Então, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença prevista no inciso 1 desse artigo. Inciso 1 desse artigo nos remete aí por motivo de doença em pessoa da família, ok? Então, é vedado, não pode. Então, a questão está o quê? Errada. Então, é legítimo? Negativo. Questão derradeira, questão 20, última questão do nosso bloco. O servidor poderá, discricionariedade, ausentar-se por motivo então do serviço por um dia para doação de sangue sem qualquer prejuízo. Isso daqui é o que é a literalidade da Lei 8.112. Então, se você vai doar sangue, você vai ter aí um dia. Então, pode se ausentar por um dia de serviço sem prejuízo aí sem qualquer prejuízo, ou seja, vai contar como se efetivo exercício estivesse. Vamos ver o que diz o artigo. Artigo 97 vai dizer: sem qualquer prejuízo, poderá o servidor, então é o critério dele, ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue. Ok? É isso que está dizendo a nossa questão, então, portanto, está correta. Beleza, meu povo? Vamos para a próxima? Então, vai tomar uma água e respira fundo, se alongue e vamos para próximas questões. Um abraço e vamos lá.